Oi, gente. Hoje eu trago um vídeo muito especial. É um sonho para mim. E sim, eu consegui comprar a minha casa. Eu e minha companheira, a gente comprou nossa casa própria. Nós vamos ter um lar para chamar de nosso, finalmente. Nós estamos juntos há 3 anos e nós já moramos assim em umas 5 casas, tudo de arrendamento, né? E agora a gente mora com familiares, mas finalmente a gente conseguiu. E não foi assim tão fácil, né? Mas eu vou contar aqui como é que foi o processo. E assim, gente, tô muito feliz porque realmente é um sonho, sabe? Quem tem o sonho de comprar a casa própria vai saber do que eu tô falando, né? Quando a gente consegue, é assim, uma sensação indescritível, né? E ainda mais que eu tenho um filho, um bebezinho, então dá muito mais gosto quando você realiza um sonho, você tem um filho, porque o sonho não é só nosso, né? Também a gente sonha para os nossos filhos. E é muito bom saber que meu filho vai ter um lar seguro, um lar estável. Tanto eu quando estava solteira e tanto ele quando estava solteiro, a gente sempre soube que um dia ia comprar uma casa. E a gente estando junto, a gente, né, os nossos sonhos se casaram. Então, a gente sempre foi esse nosso objetivo, né? A gente sabia que um dia a gente ia fazer isso. A gente não sabia que ia ser tão cedo, na verdade, porque a gente não sabia que ia ser esse ano, se ia dar certo, né? A gente não tinha certeza. Mas enfim, a gente sempre quis ter a nossa casa e porque isso é muito importante pra gente. Então, se isso é importante pra você, vá atrás, corra atrás, porque ninguém vai fazer isso pra você. E a gente conseguiu comprar nossa casa em outro país, né? Morando fora. Então, parece que é um gostinho a mais, sabe? A gente ter conseguido, porque apesar de todas as dificuldades, né, de viver a imigração, né? A gente conseguiu realizar o nosso sonho. E eu anotei tudo aqui, assim, por datas, anotei aqui no meu telemóvel, e eu vou falar aqui para vocês como é que foi o processo. Esse vídeo é mesmo para falar sobre o processo. Eu não vou mostrar a casa, não vou falar onde é a casa, nem como é o tipo de casa, mas na verdade é um apartamento, mas pronto, a gente chama de casa, né? É o costume. Mas eu vou falar aqui como é que foi todo o processo. E o processo, assim, todo, desde que a gente achou a casa, desde o dia que a gente achou a casa até o dia da escritura, foi 2 meses, praticamente 2 meses certinho, sabe? Faltava 2 dias para completar 2 meses. E pelo que eu vejo, assim, pelo que eu vi de outros vídeos, né, pelo que eu soube de outras pessoas, né, que compraram a casa própria, geralmente esse tempo que demora, porque tem que resolver as coisas com o banco, né, tem muitos documentos, assim, envolvidos, né, também. Então acaba demorando mesmo 2 meses a maioria, 3, enfim. Mas a gente já tinha noção de que ia demorar isso, sabe? A gente não criou nenhuma expectativa de que ia achar a casa e já em uma semana ia conseguir ter ela como nosso, ia assinar a escritura, sabe? A gente já sabia de todos os processos porque a gente estava bem informado. Então vamos lá. A gente achou a casa, a gente achou a nossa casa, né? No dia 1 de junho, que a gente visitou ela e no momento que a gente visitou, a gente já sabia que seria nossa e a gente já ali já fez a proposta no dia 1 de junho. Assim, eu começo a contar dessa data, mas a gente, quando foi ver a casa, quando foi procurar as casas, aliás, a gente já tinha a pré-aprovação do banco, né? A gente já queria ter. Tem pessoas que vão visitar a casa, que vão visitar os apartamentos e ainda não tem nenhuma resposta do banco, aí não sabem se vão conseguir comprar, não sabem o valor aproximado. Mas a gente quis ter, a gente não quis dar um passo maior que a perna, sabe? Por exemplo, procurar um apartamento de 400 mil, sendo que a gente só poderia comprar um de 200, sabe? A gente não queria isso. Então a gente foi no banco, no nosso banco, aliás, que a gente tem conta no Milênio. Então a gente foi no Milênio e lá já fizeram a pré-aprovação, né? Demorou em torno de uma semana, mais ou menos. Nós tivemos uma pré-aprovação e falaram: olha, vocês conseguem procurar um apartamento até tanto, então agora vocês têm que procurar e depois vocês, quando acharem um apartamento, vocês entram em contato com a gente. E foi isso que a gente fez. Então a gente foi à procura. A gente teve 2 dias de visita apenas, sabe? Não foi uma procura assim muito louca, né? A gente teve 2 dias, mas no segundo dia de visita a gente já se apaixonou e a gente achou a nossa casa. Então isso foi no dia 1 de junho. Foi no domingo.
Ok, achamos a casa, fizemos a proposta e no mesmo dia, assim, a proposta já foi aceita pelo proprietário. Isso também foi bom, foi bem rápido, né? E depois, no dia 2 de junho, na segunda-feira, a gente foi no nosso banco novamente para pedir finalmente o crédito, né? A gente foi lá pedir o crédito, enfim, pediram todos os documentos, muitos documentos, depois o documento da casa também, e enfim, teve todos esses documentos. Ah, o que eu não falei. A gente, quando a gente fez a proposta do apartamento, o pessoal da imobiliária pediu como se fosse um sinal, mas é tipo uma reserva. Você paga a reserva para eles reservarem o apartamento, né? É um valor que você paga para reservar o apartamento. Então, assim, a gente conseguiu crédito de habitação de 100%, né? Eu esqueci de falar isso. Foi 100%, que é uma ajuda que o governo está dando para os jovens de até 35 anos, e a gente se enquadrava nisso e a gente conseguiu. Mas mesmo assim, mesmo sendo 100%, a gente sempre tem que ter algum dinheiro, né? Porque é o sinal que pedem da casa, né? No caso, a imobiliária pediu esse valor para a gente reservar apartamento. E se a gente não tivesse, simplesmente não ia reservar e a gente ia ficar contando com a sorte, porque no dia seguinte já teria mais visitas, né? E quem tivesse o valor reservava antes da gente. Mas por sorte não, a gente já estava juntando dinheiro, a gente já tinha o valor, então a gente já conseguiu, né? Já no próprio dia já reservou. Foi aceita a proposta no dia e no próprio dia a gente já reservou o apartamento. Dia 2 de junho fomos ao banco, no dia 6 de junho o crédito foi aprovado. Então, quer dizer que o crédito foi aprovado. Então, o próximo passo seria o avaliador do banco, tem sempre o avaliador do banco que vai até a casa para avaliar o imóvel, né? Porque o banco só autoriza o valor do crédito que você está pedindo depois que o avaliador for no imóvel. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não vou falar o valor da casa. A casa tá se vendendo por 200 mil. Aí, ok, você vai no banco e você pede 200 mil. Você fala, olha, eu quero 200 mil para comprar minha casa. Aí o avaliador vai até a casa. E se ele falar que a casa vale, por exemplo, 210 mil, que ótimo, porque aí o banco vai te emprestar os 200 mil, né? Porque a casa vale até mais do que pensavam, ou vale o mesmo. Pronto, se avaliasse no mesmo valor, ótimo também. Mas se o avaliador avaliar para menos, tipo, para 190 mil, então o banco só vai te emprestar os 190 mil, tá? Ele não vai te emprestar os 200 mil. Então a gente foi e esperou isso. 3 dias depois, no dia 9 de junho, o avaliador foi até o imóvel e 2 dias depois, dia 11 de junho, a gente teve a resposta de que o imóvel foi avaliado, de que foi aprovado no valor, foi avaliado até mais do que do que o valor de venda. Mas, entretanto, no dia 12 de junho, no dia seguinte, o banco nos deu como resposta de que eles só emprestariam 90%, tá? Só emprestariam 90% do valor que o avaliador, do valor de avaliação do imóvel. Então, assim, a gente não tinha esse valor, esses 10% para dar a mais, para pagar a parte. A gente não tinha. A gente tinha um dinheiro guardado, mas não tinha esse valor todo. A gente, claro, a gente ia dar um jeito se precisasse. Mas o que foi feito a senhora do banco, né, a gestora do banco, nos aconselhou a ela pedir uma reavaliação do crédito, né? Ela ia pedir para o banco autorizar, para o banco nos emprestar 100% do valor que a gente estava pedindo. Ok, foi para avaliação de novo e foi aceito. O banco iria nos emprestar 100% do valor que a gente estava pedindo. Isso foi no dia 17 de junho. Demorou 5 dias para o banco nos dar uma resposta. 3 dias depois, no dia 20 de junho, a gente foi assinar todos os documentos do crédito, né? Porque como tinha sido aprovado, agora a gente tinha que assinar, né? Para prosseguir com os documentos para a escritura. E foi isso que a gente fez. Ok, tudo certo. A escritura foi marcada, depois de uns dias. Foi marcada para o dia 25 de julho. Mas, assim, vocês notaram que tem um pouco mais de um mês até entre o dia que a gente assinou os documentos do crédito até a escritura. Um mês, né? Então foi bastante tempo. Mas não foi culpa do banco, nem nossa, nem de ninguém. Foi simplesmente porque
Foi um acordo, né, que a gente fez com os proprietários do apartamento, porque o proprietário em si não mora cá, então ele viria cá, chegaria aqui só dia 24 de julho. Por isso que a gente marcou a escritura para o dia 25, mas ela poderia ter sido antes. Poderia ter demorado menos esse processo todo. Por mais que eu acho que não demorou muito assim, 2 meses não é grande coisa assim. Então, ok. Dia 25 de julho, escritura. Chegando na escritura, todo mundo lá, imobiliária, na advogada, a gente, enfim. Chega lá, a advogada começa a olhar os papéis, os documentos, e ela vê que tem um documento por parte dos proprietários, por parte do banco dos proprietários, que não estava correto. Não estava correto e não poderia avançar com a escritura naquele dia. Gente, é tão chato isso. Tipo, a gente sabia que aconteceria, né? Que aconteceria, não deu naquele dia, seria outro dia. Mas é tão chato porque a gente cria expectativa que vai ser naquele dia, que ai, vamos comemorar depois. Nossa, finalmente vai ser hoje, sabe? Mas pronto, foi um balde de água fria. Foi bem chato. Mas depois foi marcada para 4 dias depois, né? E 4 dias depois, dia 29 de julho, nós assinamos a escritura. E a casa finalmente passou a ser nossa. Nós pegamos as chaves também, tudo certinho. Nós não estamos morando na casa ainda, mas depois eu vou explicar em outro vídeo, se vocês tiverem interesse, eu não sei, né, como é que vai ser, se vocês vão ter interesse ou não, né, de eu falar sobre isso. Mas depois eu falo, ainda não estou morando lá, nós ainda não vamos morar lá por enquanto, tá? É para habitação própria a casa, nós vamos morar lá, mas por enquanto não, esse mês nem no próximo não. E é isso, gente, foi esse processo de compra da casa. Como eu já falei, isso é um sonho, eu estou muito feliz. E eu sempre gostei de ver vídeos de outras pessoas que compraram casa aqui em Portugal, que eu ficava esperando chegar a minha vez, e eu sempre fiquei feliz por quem conseguiu comprar casa, porque também ficava feliz pela pessoa, mas também porque eu pensava, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Se ele é brasileiro e conseguiu um casal jovem, eu também consigo, né? Então, é isso, gente. Se você tem esse sonho, vá atrás, corra atrás. Porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas correm atrás, vão no banco e ai, não dá agora, só daqui a um mês, porque tem que ter mais um recibo de ordenado. Não dá agora porque não conseguimos o valor que você quer. Gente, continue tentando, não desista, se esse é seu sonho. Mas também pense antes se você quer realmente isso, sabe? Se esse é o seu sonho da casa própria. Eu sempre quis, para mim nunca fez sentido morar de arrendamento, sabe? Para mim, arrendamento é tipo jogar dinheiro fora. Pelo menos é isso que eu penso. Eu sei que tem gente que não pensa isso. Eu sei que tem gente da área das finanças que até prefere morar de arrendamento, porque pronto, todo financiamento tem juros e lá, e pronto. Mas veja o que faz sentido para você, o que faz sentido para sua família. Eu sempre quis, a gente sempre quis, porque a gente quer estar estável num lugar, a gente quer morar num lugar que não podem tirar a gente depois de um mês ou dois, que não pode chegar pra gente e falar, olha, daqui um mês você tem que ir embora porque eu vou vender a casa ou porque eu vou arrendar para outra pessoa. E a gente fica de mãos atadas, sabe? E eu quero, sabe, arrumar minha casinha do jeito que eu quero, do estilo que a gente quer, sabe? Arrumar o quartinho do meu filho, decorar o quartinho do meu filho, sabe? Eu sempre quis isso, quebrar parede, parafusar parede, colocar quadro, sabe? Pintar a parede sem precisar perguntar para ninguém se pode ou não pode, sabe? Porque nós somos donos da casa. A gente sempre quis isso e finalmente a gente conseguiu. E você vai conseguir também se você quer. Bom, gente, se vocês querem mais informações, eu depois posso fazer um vídeo mais para frente da casa e tudo. Onde nós vamos morar, porque a gente não comprou casa na cidade onde a gente mora atualmente, né? A gente mora no Algarve, em Portimão. A gente não comprou casa aqui na cidade onde a gente mora, mas depois eu posso falar mais sobre isso, se vocês quiserem, tá bem? Então a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho, tchau!